Shalom, graça e paz. Hoje eu gostaria de trazer um pequeno testemunho de uma situação vivenciada por mim há alguns dias. Uma situação que qualquer cristão poderá passar quando menos estiver esperando. Esse tipo de testemunho nos leva a entender como é importante estarmos sempre meditando na palavra de Deus, para estarmos com o nosso discurso afiado e refinado em Cristo. Nós nunca saberemos quando precisaremos ter uma boa palavra para dar àquele que precisa. E eu estava no trabalho secular, do ramo de negócios, serviços empresariais no escritório de contabilidade onde eu gerencio, proprietário que é o meu pai, uma empresa familiar. Estávamos na metade do expediente da parte da tarde, quando entra um conhecido, um cliente, professor, que aparece anualmente para a confecção de seu imposto de renda. Informei a ele que aguardasse, pois o setor responsável estava em atendimento e que logo iria atendê-lo. Ele prontamente disse que aguardaria sem problema. Lembro que, fazendo as minhas coisas no computador, comecei a conversar com ele. Não lembro bem o assunto, mas consigo lembrar que na minha fala eu dizia para ele como Deus era bom e cuidadoso com todos nós. Porque quem é cristão de verdade sabe. Quando temos a oportunidade de falar de Deus, não tem hora nem lugar. A gente dá um jeitinho e fala mesmo. Lembro bem que eu repetia muito que Deus era bom e cuidadoso o tempo todo, a ponto de até eu mesmo me incomodar e pensar dentro de mim: nossa, mas por que eu estou falando tanto assim na mesma coisa? Que coisa estranha. Mas era um pensamento que eu tinha, não demonstrava para ele e ficava pensando assim. Ou seja, aquilo que eu estava fazendo e raciocinando com certeza era puramente em espírito. E passei ali uns 5 a 10 minutos. E ali eu falando e o professor ficava ouvindo, mas calado. E eu perguntando a Deus dentro de mim: Deus, por que é que eu estou falando tanto nisso? O que é que tem aqui? E eu já estava sacando que não era uma conversa qualquer. Só sentia dentro de mim: continue, não pare. E eu continuei a falar e bendizer o Senhor. Até que em dado momento aquele professor olhou para mim e disse: Deus é bom, mas o Deus do Velho Testamento se contradiz com o Novo, porque o Deus do Velho Testamento é ira e furor. No Novo Testamento ele passa a ser um Deus de amor. Que Deus é esse? Na mesma hora Deus falou comigo respondendo: eis o motivo de você ter falado tanto de mim, entendeu? Então eu percebi logo que aquele homem era alguém de fé, pois citou muitas passagens da Bíblia, mas que por situações que aconteceram no decorrer da caminhada tinham se desiludido com os dados inflamados que o maligno lançou. Naquele momento eu senti que o Senhor queria que eu falasse com ele, mas com amor, porque o que o Senhor me tocava naquele momento era que ele tinha muito amor pela vida dele. Deixei ele bem à vontade para ele poder desabafar. E enquanto ele falava, eu dizia para Deus: Senhor, coloca a palavra de amor e de sabedoria na minha boca para que eu possa entregar algo edificante para esse homem. Afinal, no lugar dele poderia ser eu. Eu fiquei ali sentado, ouvindo, deixando ele ficar bem à vontade. Sim, porque nesses casos precisamos dar total atenção para a pessoa e deixar ela falar bastante. Deixar ela se sentir à vontade com a situação, para que depois ela esteja confortável o suficiente para nos ouvir. Evangelizar não significa ser o dono da razão, mas ser paciente, ouvir, procurar entender, não o fim, mas a causa. Até que, em um determinado ponto da conversa, ele fez um questionamento, dando a oportunidade de eu poder falar. Lembro bem que ele disse: se Deus é tão bom, por que matava mulheres, idosos, crianças, dizimava povos e ainda tinha pestes, doenças, morte de pessoas boas? Esse Deus não bate com um Deus de amor. Como vi que ele tinha aberto a oportunidade esperando uma explicação, vi então que ali era a deixa que eu precisava para poder entrar. Ali, irmãos, com certeza eu já estava tomado pelo Espírito Santo, porque o Senhor me usou grandemente para falar com aquele homem. E eu iniciei dizendo: irmão, é verdade que Deus fez tudo isso que você falou. Exterminou povos,
matando mulheres, crianças, idosos. Isso é bem verdade, e vejo que você não é nenhum leigo na palavra. Então vamos partir do princípio. Você sabia que antes da lei, Deus entregou primeiro a graça? Ele olhou para mim com os olhos arregalados e disse: como é, irmão? A graça veio antes da lei? Eu disse: sim, a graça veio antes da lei e eu provo. Paulo fala em Gálatas 5:22-23. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra estas coisas não há lei, correto? Então eu lhe pergunto, quando Deus colocou o homem no paraíso, onde não havia pecado, tinha amor? Tinha gozo? Tinha paz? Assim, quando Deus colocou o homem no paraíso, tinha essas coisas citadas por Paulo? Ele concordou que sim. E eu continuei. E o que Paulo diz a respeito dessas coisas? Que não há lei. Então, se essas coisas existiam lá no Jardim do Éden, você concorda comigo, professor, que a lei não vigora sobre o amor? A lei não vigora sobre o gozo, sobre a longanimidade, benignidade, sobre a paz que tinha lá. Então nós vivíamos na graça. Ele disse: é verdade, nós vivíamos na graça. E que o homem, então, professor, você vai concordar comigo que ele entregou tudo para a serpente, trocando o que era bom para ter parte com a morte, entregando assim a autoridade do mundo para Satanás. Ele disse: sim, concordo. Então, nós já vemos que a história não é bem por essa linha de raciocínio que você está indo. Aí ele disse: pois então por que depois que o homem caiu, Deus não ajudou a reabilitar o homem? Mandava era acabar com os povos, dizimar até as civilizações. Por que então que ele não escolheu um povo para ser salvo, para ser o povo dele? Então eu disse para ele: professor, Deus nunca teve plano na queda de ninguém, de qualquer povo que fosse. O seu desejo, depois da queda, era que todos se salvassem. Nem muito menos queria que um único povo fosse predestinado à salvação. Mas desde sempre o plano era salvar toda a raça humana. Contudo, o povo fora das linhas de proteção do Éden não tinha mais o contato com Deus como era antes. A consequência disso foi o povo começar a adorar demônios, praticando feitiçaria, dizendo estarem adorando Deus, caindo assim rapidamente em assassinatos, como foi o caso de Caim e Abel, e junto com isso todo tipo sórdido de pecado. Então a pergunta que fica aqui é: imerso no pecado, o homem se voltaria para Deus ou se distanciaria cada vez mais até não ter mais volta? Como foi o que aconteceu com vários povos que nasceram no pós-queda? Pois é, Deus viu que não voltariam mais. Então logo bolou um plano de salvação que nós já sabemos que foi consumado em Jesus Cristo. Outra pergunta que lhe faço aqui é: como Jesus viria se nascesse no meio de um povo pagão, idólatra, corrupto, assassino, maldizente e feiticeiro? A linhagem de Jesus profeticamente deveria ser uma linhagem de um povo escolhido por Deus, porque senão não teria como ele vir. Jesus não viria em meio ao pecado, porque ele é santo. Dá para pensar Jesus vindo num povo que negasse a Deus como o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso? Absolutamente não. O povo precisava ser separado, professor. Ele perguntou: e as mortes dos outros povos? Simples, professor. Lembra de Balaque e Balaão, que queriam amaldiçoar Israel, mas o povo não podia ser tocado porque Deus já tinha abençoado? Balaão então diz a Balaque: eu não posso amaldiçoá-los, mas se você trouxer umas mulheres e fazer com que os homens de Israel se prostituem e pequem com elas, aí eles poderão ser atingidos. Então, professor, você percebe? Se os outros povos se misturassem com o povo de Israel, a vinda de Jesus poderia ficar comprometida.
Por isso, os povos que não queriam e que não se arrependeriam de maneira nenhuma dos seus maus caminhos, Deus resolveu varrer da face da terra. Irmãos, eu tenho a certeza que esse professor já tinha tido outros embates com outros cristãos e com certeza esse engano, somado com o conhecimento de Bíblia que ele tem, não tenho dúvidas que ele fazia com que alguns irmãos ficassem numa verdadeira sinuca de bico com seus questionamentos. Mas Deus tinha um momento marcado com esse irmão. E aprove ao Senhor usar esse que vos fala, para a honra e glória do nome dele. E ali, ele vendo o embasamento e a profundidade daquilo que Deus estava revelando, descamando dos olhos dele, eu já conseguia perceber um certo espanto em seu olhar, por mais que ele não quisesse demonstrar. Já vendo que o negócio tinha sido sobrenatural, e já quase sem argumentações, ele soltou a última. Mas Deus, se é um Deus de amor, como falam que Ele é nos dias de hoje, então por que tantas mortes de pessoas? Por que as pessoas morrem de fome, catástrofes e acidentes? Irmãos, nessa hora Deus resolveu dar uma lição que eu tenho certeza que Ele nunca mais irá esquecer. Deus usou minha boca literalmente ali, irmãos. Disso eu tenho certeza. E Deus iniciou assim. Para começar, o que é que a palavra fala? Meu povo perece por falta de conhecimento. Errai, não conhecendo as Escrituras, o amor e nem o poder de Deus. Já começa aí. Um povo distante, que nunca teve temor de mim e que ama o pecado. E eu continuei. Professor, eu queria que você se colocasse na posição de Deus. Ele disse, como é? Sim, se imagine sendo Deus. Vamos agora raciocinar como se fôssemos o próprio Criador. Por mais estúpido que possa ser, sim, porque o homem nunca poderia conseguir chegar nem perto de imaginar o que é ser Deus. Mas vamos juntos, você e eu, dentro das nossas limitações, ter pelo menos um devaneio do que poderia ser o Altíssimo. Imaginemos então você lá, como Criador, no princípio de tudo. Sim, porque se falamos assim, por assim dizer, nessa verdade, você sabe que você nunca teve princípio e você estava lá, se é que lá existia. Imagine então, estando juntos lá, Pai, Filho e Espírito Santo, que são um só, decidindo fazer o mundo e tudo que nele há. Sendo que para estarem ou serem, ninguém os constituiu ou os criou, ou pelo menos usou de poder para colocá-lo como o ser que é. Daí você já vê a complexidade do negócio. Mas partindo daqui, imagine algo simples, que você, onipotente como é, resolve criar algo. Digamos que porque você simplesmente quis, você resolveu fazer uma caneta, por exemplo, para riscar num pedaço de papel. E a caneta que você fez com a função de riscar começa a falhar. E pior, a reclamar porque não queria fazer aquilo para o qual foi projetada, para o qual foi criada. Lembra que agora refletimos sobre o princípio? Pois é, a caneta estava lá. Ela por acaso lhe colocou na posição de Deus, quando nada existia? Onde estava a caneta? Ela estava lá pelo menos para aconselhá-lo em alguma coisa? Ela existia no princípio? Não. Mas você percebe que a caneta, ainda assim sendo criatura, acha-se no direito de falar com o Criador a fim de questioná-lo. O que poderia a criatura dizer ao Criador que a fez? Simplesmente nada. E você percebe que a caneta ainda está falhando na hora de riscar. A pergunta aqui é, professor,
Se você resolve criar alguma coisa que você começou do zero, criação e projeção sua, me diga, se ela começa a falhar e não prestar mais, o que você faria com algo que você criou? Obviamente, professor, que todo mundo faria. Você a quebraria no meio, jogaria no lixo e faria outra. Simplesmente assim. Não está prestando, vou fazer outra. Simplesmente assim. Então, professor, o homem é a criação de Deus, criado para ser perfeito, mas o homem falhou. Então eu lhe pergunto, Deus acabou com a raça humana? Irmãos, aquele homem arregalou os olhos para mim e eu disse, percebe, professor? O homem é a caneta. Somos cheios de falha, cometemos o erro, questionamos a Deus estando errados e ainda assim Ele nos ouve. Ele o faz porque Ele é amor, porque Ele te ama. Irmão, você que ouve esse áudio, entenda, aquele homem ficou 1 minuto em silêncio. Tenho certeza que Deus falou com ele naquela tarde. Eu não vou dizer para você que está me escutando agora e de repentemente enfeitar esse pequeno testemunho evangelístico, dizendo que aquele homem aceitou Jesus de novo, reviu seus conceitos e se ajeitou com Deus. Não vou fazer isso porque eu estaria mentindo. Mas eu posso dizer a você que com certeza algo penetrou naquele homem, naquele dia. E que alguém irá regar essa palavra que foi plantada, essa semente que está nele agora. E que ele será restaurado por Jesus. Porque o que Deus falou muito ao meu coração é que Deus o amava muito, porque o coração dele era puro, mas estava ferido. E eu ali já tinha ido até além do limite que eu poderia ir, porque eu estava no meu trabalho. E não podia e nem senti de Deus de ser mais incisivo. Mas ali com certeza fiz a minha parte para dar uma palavra edificante àquele que precisa. Nós como cristãos precisamos estar preparados para essas situações. Para o Espírito Santo fazer a diferença através de nós precisamos estar em constante meditação da palavra de Deus e diariamente estarmos buscando ao nosso Pai que está no céu. Nesses embates com pessoas que têm menos conhecimento ou que estão no engano, nós precisamos agir com muito amor. Vemos muita imaturidade hoje por parte dos irmãos, se degladiando na internet ou em reuniões. Precisamos estar preparados para o bom combate e à luz da palavra, e não à luz das nossas convicções. Precisamos ser menos alma e mais espírito. Façamos a diferença em nome de Jesus Cristo. E lembre-se que tudo aquilo que o Senhor criou tem propósito. De maneira nenhuma Ele quis em nenhum momento nos jogar fora, mesmo quando falhamos ali no Éden. Muito pelo contrário, Ele agiu com amor e querendo restaurar a todos. Muitos não quiseram, e Ele deu uma segunda chance com a vinda do seu Filho, que se sacrificou naquela cruz por nós. Então, se nós fomos redimidos com amor, que nós tratemos também quem precisa com amor. Meu nome é Sebra Neto, falo aqui do canal Rei Yeshua. Não esquece de dar um joinha, inscreva-se no nosso canal. Nós nos encontramos também no Instagram e no Facebook. Estamos com conteúdo cristão para você e para sua família. Apoie, divulgue o reino do Senhor através das nossas palavras. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas da sua igreja, para que elas possam estar sendo alcançadas e sendo alimentadas da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Shalom, graça e paz. Fiquem com Deus. Amém.